Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Estratagema. Eu estou muitíssimo sumida e eu estou com muita saudade de vocês. O Estratagema tem matriculado bastante, então por aqui não tem faltado trabalho. Apesar de a gente não aparecer com tanta frequência mais nas redes sociais, no Instagram sim, bem mais do que aqui. Mas por aqui não tem faltado trabalho, não tem faltado vitórias para os nossos alunos, graças a Deus, e é para isso que toda a equipe do curso trabalha. Hoje eu quero compartilhar com vocês um passo a passo do zero, fazendo uma redação comigo do zero, e eu espero que seja bastante útil para você. Olha só, a princípio eu tinha pensado em compartilhar com vocês, deixa eu abrir minha janela aqui, prontinho. Um tema de redação do blog do curso, aqui. Se você não conhece o blog do Estratagema, você que vive buscando propostas e temas de redação para treino, a gente atualiza esse blog aqui semanalmente. Deixa eu para a página do blog para eu rolar a página para vocês verem. Então, a princípio, eu escolheria esse tema aqui, ó. Como distinguir a verdadeira identidade em uma sociedade baseada em aparências. Era sobre esse tema aqui que eu faria uma redação. Aqui tem textos motivadores, nós temos infinitos temas aqui no blog e são temas bastante atuais. Mas aí, o que eu pensei? Se a proposta da aula é ajudar a quem está iniciando esse processo de aprendizagem ou ainda encontra alguns entraves aí, eu pensei direitinho e eu achei melhor, achei por bem compartilhar com vocês uma proposta. Agora sim eu vou para o Instagram do Estratagema. Essa proposta, ela está no Instagram do Estratagema, tá? Prontinho. Esse aqui é o Instagram do Estratagema. O blog está no nosso site, o Instagram, @estratagema-redação. O nosso site, www.estratagema.com.br. Repara que essa publicação que eu escolhi aqui, ó, ela não é tão recente não, viu? A publicação mais recente é essa aqui, ó. Para você que gosta de dicas, as melhores redações usam estes verbos, ó. Mas vamos lá, eu escolhi um tema de redação que eu considero fácil, por isso que eu foquei nesse tema aqui. Ele é fácil e ao mesmo tempo é um tema bastante pertinente para quem está nessa lida aí com estudos, né? É a importância da educação financeira. Repare que é um tema relevante. Olha quem está aí na capa do tema da semana aí. É o tigrinho. Nessa época o Estratagema eu acho que não tinha blog. Eu ainda publicava bastante temas aqui no Instagram e tem bastante temas aqui, tem no blog também. Mas é um tema relevante pra caramba. Isso se você considerar que boa parte da população, acho que dos jovens, né? A gente não pode colocar em sua maioria, é muita pretensão minha estimar assim tão pro alto, mas a gente sabe de bastante pessoas, principalmente a população jovem, bastante encrencada aí com relação ao endividamento por causa dessas plataformas de jogos online. Mas o tema, então, que nós vamos trabalhar hoje é a importância da educação financeira. Eu considero esse tema, assim, facílimo mesmo. O tema te dá um comando para você falar sobre a importância de alguma coisa. Então, como que a gente compreende se o tema é fácil? Primeiro que dentro dessa perspectiva de temas é um assunto que está na nossa zona de conforto. Né? Finanças, está falando sobre economia e todos nós gerenciamos a nossa economia. E por que eu considero tão fácil assim? Porque tem um comando explícito ali, né? A frase é super curtinha para você falar sobre a importância de alguma coisa, viu? Então é super fácil. Então vem comigo, vamos trabalhar esse texto aqui. A primeira coisa que eu faço, pronto, aqui. A primeira coisa que eu faço é sugerir ao aluno que faça um excelente brainstorm. Esse tema de redação aqui, ele é mais tranquilo. Então, quando você estiver fazendo a sua tempestade de ideias, talvez você não tenha grande dificuldade, não. A não ser que você esteja iniciando mesmo. Você está nas 10 primeiras redações aí do seu treinamento para concurso. Isso, para a gente, é iniciante. Se não para uma prova objetiva, você estuda no mínimo 52 semanas, tem um ano? Acho que sim, pode estar me dando branco. 52 semanas, um ano, como que você vai considerar 10 redações, 10 semanas estudando redação o suficiente? Então, 10 redações escritas ainda é um iniciante, tá? Mas,
Eu recomendo aos meus alunos que façam um bom brainstorm e se você já está caminhando um tempo aí, você não vai ter dificuldade, porque esse tema é fácil. Vão surgindo ideias na cabeça, né? Vem ideias à mente. Na tua prova, muito provavelmente, não vai ter uma capa assim, né, gente? A importância da educação financeira com o tigrinho. Então, naturalmente, você já pensaria no tigrinho para utilização de repertório sociocultural. Tem uma aula aqui do Estratagema, é uma aula recente, a aula mais recente que eu publiquei aqui. É uma aula que está viralizando aqui no canal do YouTube do Estratagema, porque é uma aula muito, muito útil. Se você tem problemas para vencer a folha em branco, e eu falo da tempestade de ideias, e eu falo da importância do brainstorm nessa aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir depois, em seguida. Tá? Porque vai te ajudar bastante. Hoje nós não vamos trabalhar aqui o processo de brainstorm, de levantamento de argumentos, de repertório. Eu vou partir direto para o texto, mas normalmente a gente gasta um tempinho sim fazendo brainstorm. Não dá para pular essa etapa, é importantíssimo porque quando você faz um bom levantamento de dados, você já vai para a sua redação, para a escrita do texto com meio caminho andado. Tá? Então, não dá para pular essa etapa, mas hoje eu vou focar no texto. E o que eu digo para os meus alunos? Após a etapa do brainstorm, eu gosto de fazer a tese. É o meu posicionamento em relação ao tema. É a minha opinião num texto. Ah, professora, mas eu posso dar a minha opinião porque a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, ele precisa ser impessoal. Eu aprendi que é impessoal. Ele é impessoal porque você não utiliza pronomes em primeira pessoa, nem do singular e evita no plural também, porque algumas bancas vão te apenar por isso. Mas apesar de ser impessoal, você precisa apresentar o seu ponto de vista, não utilizando esses pronomes em primeira pessoa, que dão ao texto essa característica de maior pessoalidade. Então, a tese é a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de preencher as primeiras linhas do texto. Porque a tese, aqui no Estratagema, de acordo com a minha metodologia, eu ensino o aluno a posicionar a tese lá no finalzinho da introdução, sabe? Mas a tese é como se fosse, ela abre o caminho. Sabe aquele desbloqueio que você precisa para iniciar o texto? Ela abre o caminho. E a tese é bem tranquila de você fazer. Então, vem para a folha aqui junto comigo. Deixa eu voltar para minha janela aqui do Word, para poder digitar junto com você. E a minha tese, se o tema da redação é a importância da educação financeira, a minha tese é que a educação financeira, deixa eu formular a minha tese aqui, passar para essa linha de baixo, eu espero que esteja legal para você conseguir acompanhar em termos de tamanho de letra. Eu vou dizer assim, ó, compreender, eu vou colocar um conectivo aqui, ó. Você já vai entender por que eu vou colocar um conectivo nesse contexto. Compreender a importância, essa é minha opinião sobre o tema. Isso é obrigatório no texto dissertativo argumentativo. O que não pode faltar num texto dissertativo argumentativo. Tem uma aula aqui sobre isso, tá? Compreender a importância da educação financeira. Coloca essa aula aí no 2.0. Que eu estou digitando, tá? É fundamental tanto para a prevenção do endividamento. Nossa, prof, como é que você pensou no endividamento? Muito tranquilo. Pensar em educação financeira é pensar automaticamente em endividamento. A gente faz isso no brainstorm, tá? Para a prevenção do endividamento, quanto para a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro. Olha só, essa é a minha tese. Qual é a sua opinião? Eu repeti financeira, é isso? Pronto. Qual a sua opinião em relação ao tema? Qual é a sua tese em relação ao tema? Essa é a minha tese, ó. Nesse contexto, compreender a importância da educação financeira é importante, é fundamental, tanto para a prevenção do endividamento, quanto para a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro. Dito isso, tem a minha tese. Agora eu vou pensar de que modo eu posso preencher as linhas acima do texto.
E eu também pensei nisso fazendo o brainstorm. Então, olha como é importante. Eu já defini a minha tese, os meus argumentos. Argumento 1, endividamento. Argumento 2, formação de cidadãos conscientes. E eu pensei numa técnica que eu já trouxe aqui para vocês numa aula anterior sobre como fazer uma introdução, é a técnica de enumeração. Então, eu disse para você que a tese está posicionada no fim da minha introdução. Então, no início da introdução, para eu iniciar o texto, para eu de fato introduzir o texto, eu pensei numa técnica de enumeração, tá? Imagina aí, ó, os contextos que envolvem educação financeira, tanto contextos positivos quanto contextos negativos, e liste pelo menos 3, acho que 3 está de bom tamanho, viu? 3 desses aspectos que envolvem a educação financeira. E eu vou listar alguns aqui deles. Olha só como isso super funciona e é fácil de você fazer essa enumeração. Então, ó, o endividamento de famílias brasileiras, a falta de poupança para emergências. Só poder falar a dificuldade de poupar dinheiro, a falta de poupança para emergências e a dificuldade de planejar aposentadoria. Escrevi certo, gente? Exemplificam, tomara que o Word esteja me corrigindo, né? A ausência de educação financeira. Deixa eu pensar na sociedade brasileira. Na realidade, já escrevi brasileira, né? Nacional. Pronto. Então, vamos lá. O endividamento de famílias brasileiras. Olha essa enumeração aqui. A falta de poupança para emergências e a dificuldade de planejar a aposentadoria exemplificam a ausência de educação, a ausência, a carência, as debilidades no que tange a educação financeira na realidade nacional. Não queria queimar meu cartucho e falar sobre sociedade brasileira. Eu vou deixar para utilizar esse termo mais abaixo, então eu coloquei na realidade nacional. Aí, eu poderia, se fosse uma redação de 20 linhas, olha o que eu já faria. Isso aqui é minha introdução. Tcharam! Olha aí, comecei pela tese e eu já tenho um parágrafo de introdução. Olha como funciona. Nesse contexto, compreender a importância da educação financeira é fundamental, tanto para a prevenção do endividamento, quanto para a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro. Como eu estou pensando num texto de 30 linhas, cabe um enxerto aqui, não cabe? Sempre cabe mais. Deixa eu te falar. A hora que você aprender a argumentar mesmo e não a preencher linhas, preencher lacunas, né, com aquele esqueleto de texto pronto, sempre cabe mais. Se a banca pedir 60 linhas, você vai com força, vai feliz para essas 60 linhas. Tudo bem. Eu vou fazer um enxerto aqui. E eu vou pensar nesse enxerto aqui só para te provar que sempre cabe mais, tá? Não haveria nem necessidade. Mesmo num texto de 30 linhas, essa introdução tá excelente, tá redondinha. Eu vou continuar, ó, deixa eu pensar. Em país marcado por desigualdades sociais e pelo consumo imediato, aí eu posso dizer, vou botar um detalhamento aqui, vou dizer que esse consumo imediato, ele é incentivado pela publicidade. Deixa eu tirar essa vírgula aqui daqui. Incentivado pela publicidade. Olha só aí, esse enxerto. A população, vírgula, eu ia colocar assim, a população não desenvolve hábitos de organização. Eu não posso ser tão radical assim na minha argumentação. A população, em grande parte, não desenvolve. Já falei para vocês sobre ponderar a linguagem, né? Sobre evitar esse radicalismo. A população, em grande parte, não desenvolve hábitos de organização financeira. Pronto. Aqui ficou faltando falar e escrever ao mesmo tempo, né? Criar, falar e escrever. Tem uma introdução pronta aí. Em um país, faltou artigo indefinido aqui. Alô, professores de português, pronto.
Em um país marcado por desigualdades sociais e pelo consumo imediato e incentivado pela publicidade, a população, em grande parte, não desenvolve hábitos de organização financeira. Olha só que em pouquíssimos minutos eu desenvolvi uma introdução com você. Fazendo a tese, primeiro, a tese ajuda a desbloquear, você que está com essa dificuldade de folha em branco, a tese é bem fácil de se fazer. E depois a técnica da enumeração. Coloquei um enxerto aqui se você quiser uma introdução um pouquinho maior para te provar que sempre cabe mais. Agora, beleza. Dito isso, vamos para o parágrafo de desenvolvimento. Acompanhe aqui comigo. O meu argumento 1 é prevenção do endividamento. Isso aqui é argumento 1. Tranquilo? Estou marcando aí. Será que está aparecendo direitinho no meu vídeo? Olha, está. Tudo certo aqui. Argumento 2. Formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro. Então, argumento 1 e argumento 2. No meu parágrafo de desenvolvimento 1, eu vou falar sobre prevenção de endividamento, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o meu parágrafo com o tópico frasal, que é o tema central do meu parágrafo de desenvolvimento. Existem várias formas de você fazer um tópico frasal. Até um repertório sociocultural pode funcionar como um tópico frasal. Eu vou fazer o básico bem feito, porque eu estou falando com iniciantes, tá? Eu vou fazer uma afirmação sobre prevenção de endividamento. Lembrando que, já que se trata de um parágrafo de desenvolvimento, deixa eu dar um espaçamento aqui, um tab, melhor, né? Se tratando de parágrafo de desenvolvimento, eu preciso automaticamente colocar aqui o meu conectivo, tá? É obrigatório em muitas bancas, na maioria das bancas, então a gente não peca pela falta dele. Primeiramente, em primeira análise, em primeiro lugar, eu vou colocar primeiramente, tá? Primeiramente, eu disse para você que a minha frase deve ser sobre o meu argumento 1 do tópico frasal, tá acompanhando isso comigo? Qual é o argumento 1 do tópico frasal? Endividamento, é sobre endividamento da população brasileira. Você pode falar sobre endividamento apenas, sobre a prevenção do endividamento, tá? Mas o tópico frasal deve dialogar com esse primeiro argumento aqui. Aí eu vou dizer da seguinte forma. Primeiramente, a educação financeira possibilita a prevenção, olha o básico bem feito, do endividamento. Como eu tenho um olhar crítico em relação à repetição de vocábulos, algumas bancas não têm, FCC não tem, FGV não tem, as grandes bancas de concurso, as bancas militares encrencam mais. No final da minha redação, eu faria a troca de alguns termos aqui, para não ficar repetindo financeiro, endividamento, mas vamos lá, o texto vai sair aqui, assim, isso aqui é um rascunho, está sendo feito um rascunho, tá? E aí na hora de passar para a folha oficial, a gente faz algumas alterações, principalmente em termos de vocabulário. Então, primeiramente, a educação financeira possibilita a prevenção do endividamento. Eu vou colocar um detalhamento, o endividamento é o quê? É um problema que afeta boa parte da população brasileira. Pronto. Então, se eu estou dizendo que o endividamento afeta boa parte da população brasileira, eu preciso trazer alguma informação, e aí vem o repertório sociocultural, que eu já defini repertório sociocultural lá no brainstorm. Quando eu estava fazendo a tempestade de ideias, eu já defini isso. Qual é o repertório que eu vou usar no argumento 1, qual é o repertório que eu vou usar no argumento 2. E eu vou usar um repertório um tipo de repertório que eu nunca trouxe aqui no Estratagema e que não é uma sugestão de linha de frente, assim, ó, se tem um repertório bom para você usar numa redação é esse, não é. Mas, qual é o repertório que a professora está se referindo? É percentual, são dados estatísticos. Mas tem determinados dados estatísticos que são muito funcionais, que você pode usar em qualquer temática sobre economia, sobre finanças. E esse repertório sociocultural, para você ver e para você aprender como escolher um dado estatístico que seja funcional em vários temas, eu trouxe esse aqui, porque eu poderia simplesmente mencionar o Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC, mas eu fiz questão de trazer um dado estatístico porque eu sei que você vai conseguir utilizar
caiu um tema sobre finanças, você consegue utilizar esse dado aqui. Então, não é sobre não decorar dados estatísticos, é sobre decorar dados estatísticos que sejam coringas, sabe? E esse aqui eu considero um dado coringa, porque é útil para vários temas de redação, pelo menos nesse macrotema aí sobre economia e finanças. E aí eu vou apresentar um repertório sociocultural que está dialogando com a minha afirmação, o meu ponto de vista, não apenas dialogando, o repertório ele vem para corroborar isso aqui que eu estou afirmando na minha redação. E eu vou trazer um repertório sociocultural que é estatístico, tá? Então, ó, de acordo com dados recentes, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, tudo depende da quantidade de linhas que você tem, sabe? Recentes do Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, pronto. Aí eu gosto de colocar a sigla entre parênteses. Observou aí? Por que eu gosto de colocar a sigla entre parênteses? Tem bancas como CESP e Sebrasp que não faz essa cobrança. Se você coloca uma sigla que é conhecida nacionalmente, você não precisa escrever por extenso, mas algumas bancas cobram. Tá? A FCC, por exemplo, é uma banca bem chata em relação a isso. Então, a gente coloca, porque aí você aprende a fazer da forma completa. Coloca o nome por extenso e coloca a sigla aí. Eu vou prosseguir com o meu dado estatístico. Mais de 70% das famílias apresentam algum tipo de dívida. Poderia encerrar aqui? Poderia. Quero encerrar aqui? Não, porque cabe mais. Aí você tá assim, mas professora, que tranquilinho escrever, cabe mais, ó, eu posso, ó, redação de 20 linhas eu pararia por aqui, redação de 30 linhas eu continuo. Então, de acordo com dados recentes do Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 70% das famílias apresentam algum tipo de dívida, eu vou continuar. Muitas vezes contraída sem planejamento adequado. Você consegue compreender que se eu estou falando de dívida sem planejamento, eu estou dialogando com endividamento? Olha que tudo conversa aqui, todas as partes do texto conversam aqui. O meu repertório sociocultural é muito assertivo em relação a esse tema que funciona. Eu não preciso nem explicar de que forma ele está relacionado ao tema, ao parágrafo, né? Porque ele cai bem aqui. Caiu como uma luvinha aí sob medida. Agora que eu inseri meu repertório sociocultural, eu quero continuar esse texto aqui apresentando uma causa, né? Por que essa família se endivida? Por que não existe um planejamento adequado para isso? Eu vou apresentar uma causa aqui, né? Qual é a raiz do problema, né? Existe uma sociedade consumista, extremamente consumista. Então, é isso que eu vou apresentar aqui nesse texto, que parte desse problema decorre do fato de a população brasileira, ou o mundo inteiro, viver em uma época que fomenta e que alimenta o consumismo, né? Que aprova como sendo essa a realidade mais comum entre nós. Então, vamos lá. Esse panorama, esse cenário não pode ser explicado. Vamos ponderar em parte, não que explique completamente, mas explica em parte, sabe? Pela lógica de consumo da sociedade, eu nem vou colocar brasileira, eu vou colocar contemporânea, porque não é brasileira, né? Uma lógica de consumo não é uma lógica de consumo apenas brasileira, mas é a lógica de consumo contemporânea. Eu vou prosseguir. Tá? A qual e por que essa representa a lógica de consumo da sociedade contemporânea? É uma sociedade que deseja, vou prosseguir, a qual deseja status e quem não gosta de mostrar nas redes sociais, né? Se você tá liberto disso, isso é excelente, parabéns, um pontinho aí na sua vida. Eu não tenho o hábito de publicar nas minhas redes sociais pessoais. Pertencimento, vamos lá,
social. Posso parar por aqui? Posso. Ó, esse panorama pode ser explicado, em parte, pela lógica de consumo da sociedade contemporânea, a qual deseja status e pertencimento social. Posso continuar? Posso. Olha só, essa aula está ficando grande. Eu estou mostrando para você que eu consigo fazer facilmente, fazendo enxertos e apresentando detalhamentos, eu consigo elaborar um texto e eu estou digitando, hein? Essa aula vai ficar grande, mas pense aí, você no lápis é muito mais rápido quando você compreende essa dinâmica do texto argumentativo. Eu vou colocar uma consequência aqui, ó. Deixa eu pensar. Deseja status e deseja pertencimento social. Qual é a consequência disso? O qual, deixa eu ver. Esse o qual ele está dialogando com o consumo da sociedade contemporânea. Beleza. Ocasiona gastos para além das possibilidades financeiras. Pronto. Agora sim fiquei satisfeita. Numa frase, eu coloquei a causa, eu coloquei a causa da causa, tá acompanhando isso aqui? Essa é a causa do problema. E essa daqui é a causa disso aqui, ó. A lógica da sociedade contemporânea. Então, a gente chama de causa da causa. A sociedade que deseja status e pertencimento social. E uma consequência, ocasiona gastos para além das possibilidades financeiras. Tá seguindo aí comigo? Para o final do parágrafo, eu pensei no seguinte: apresentar a educação, a falha na educação, como uma causa importante, uma vertente importante desse problema. Mas eu vou encerrar o parágrafo da seguinte forma: uma vez que é como se fosse uma causa dessa problemática, é mais uma raiz do problema, né? Então, ó, uma vez que a maior parte da sociedade adulta no Brasil não detém conhecimento acerca do assunto, é natural, então, que a inadimplência represente um problema para a população. Pronto. Então, uma vez que a maior parte da sociedade adulta no Brasil não detém conhecimento acerca do assunto, é natural, então, que a inadimplência represente um problema para a população. Encerramos o parágrafo, até que eu pensei em colocar mais um detalhamentozinho aqui, ó. Mas eu acho que se eu tivesse numa folha, uma redação manuscrita, isso aqui já teria em torno de 9 linhas, pela experiência da prof. Ó, a introdução um pouquinho menor, no máximo 7 linhas, e o desenvolvimento um pouquinho maior, e a gente estima aqui um total de 9 linhas. Olha, essa parte aqui é bastante importante para você que está nesse processo de aprendizagem e ainda tem dificuldade de elaborar os parágrafos de desenvolvimento, ou de escolher isso aqui, ó, os argumentos que você vai utilizar na sua tese. Por que essa parte é importante? Porque a forma como você vai abordar o teu argumento no parágrafo de desenvolvimento, ela pode variar, gente. Aqui eu estou apresentando uma consequência do problema, né? O endividamento. O endividamento é uma consequência do problema e precisamos trabalhar para sanar essa consequência. Então, esse parágrafo de desenvolvimento 1, a gente fala de medida preventiva de uma consequência, tá? Então, o meu protagonista aqui nesse parágrafo não é a prevenção, mas é endividamento, beleza? Então, aqui eu falei sobre consequência. No próximo parágrafo, eu poderia falar sobre mais uma consequência, né, da carência da educação financeira. Eu poderia trazer uma causa, né, apresentar a questão da educação brasileira como um problema muito grande, que é o que eu vou falar aqui, ó, formação de cidadãos conscientes. Então, eu posso apresentar parágrafos de desenvolvimento de consequência e consequência,
Pronto, um acidente no meu microfone aqui, que eu não sossego na vida. Eu poderia apresentar consequência. Eu poderia apresentar uma consequência e uma causa dessa consequência, ou uma causa do problema, do tema da redação. Eu poderia apresentar duas causas do problema da educação, no que tange a educação financeira. Tá acompanhando isso aí comigo? Então, a abordagem que você vai dar, né, para as linhas e os contornos que você vai dar para o seu argumento podem ser diversos. Não existe um gabarito nesse sentido. Se você vai abordar causa da causa, consequência da causa, uma consequência e uma causa dessa consequência, tá acompanhando comigo? Se você estiver passeando e argumentando e apresentando as entrelinhas da educação financeira no Brasil, deixa eu ver se o tema é esse, a importância da educação financeira, tudo bem, tudo certo, é isso aí, tá? Nós vamos falar agora sobre a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro. Parágrafo de desenvolvimento 2. Então, você já sabe, você já aprendeu que quando a gente está elaborando um parágrafo de desenvolvimento, a gente precisa obrigatoriamente apresentar nosso conectivo. Se é parágrafo de desenvolvimento 2, eu vou utilizar o além disso. O meu tópico frasal é sobre formação de cidadãos conscientes. Farei o básico bem feito. Uma afirmação sobre a consciência de cidadãos em relação à educação financeira. Eu vou escrever assim, ó. A educação financeira é crucial para a formação de Olha o básico bem feito, ó. Consciente. Não, saiu horrível isso aqui. Pronto. Sobre o uso do dinheiro. Pronto. Posso colocar um detalhamento? Posso. E suas implicações. Pronto. Dei um ponto final aqui, ó. Sociais. Então, a educação financeira é crucial para a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro e suas implicações sociais. O básico bem feito. O que eu posso fazer agora? Ou eu continuo argumentando, apresentando as vertentes, exemplificando, apresentando a causa do problema, ou eu posso apresentar um repertório sociocultural. Isso aqui, para mim, é zona de conforto, já que eu sou professora, minha formação é em letras, viu? Não sei se vocês sabem, professora de redação legítima. Mas eu vou apresentar um repertório sociocultural, vou fazer menção a um documento. Documento, né, também é considerado repertório sociocultural. Base Nacional Comum Curricular, que é BNCC. Eu vou sugerir aqui, e eu vou falar da importância de inserir na Base Nacional Comum Curricular uma disciplina que seja a obrigatoriedade dessa disciplina, né, que é a educação financeira, porque isso poderia melhorar esse panorama aí de inadimplência, inclusive, tá? Eu vou dizer assim, ó, nesse sentido, vou colocar um conectivo, eu quase não usei conectivos iniciais nesse texto aqui, nesse sentido, deixa eu corrigir isso aqui, nesse sentido, vale destacar a inclusão da disciplina de educação, disciplina gramática, redação, história, educação financeira, você pode ou não colocar em letra maiúscula, tá? Não é obrigatório. Educação financeira, aí meu repertório sociocultural aqui é base comum curricular nacional, BNCC, é um documento zona de conforto para professor, porque é coringa para você também, para mencionar em temas sobre redação, temas sobre educação, perdão. Uma pesquisa rápida te dá um panorama do que é esse documento, né, para que você possa utilizar de maneira bem consciente em temáticas sobre educação, tá? Deixa eu prosseguir. Eu disse assim, nesse sentido, vale destacar a inclusão da disciplina de educação financeira na Base Nacional Comum Curricular. Deixa eu pensar. Que objetiva
fornecer aos jovens ferramentas para lidar de maneira crítica. Olha, eu não lancei a BNCC, né? Eu estou explicando, né, o que esse documento, inserindo a disciplina de educação financeira, a importância desse documento e de que forma isso pode reverberar na vida de jovens, tá? Então, ó, de maneira crítica, com as escolhas de consumo e planejamento futuro. Vou cortar esse futuro aqui. Acho que está soando de forma redundante, né? Imagina fazer um texto impecável e ser apenado pela banca por redundância. Então, planejamento futuro. Eu estou encaminhando já para o final do parágrafo, tá? Eu vou dizer, deixa eu pensar. Agora, eu não posso lançar a BNCC aqui, ó. Eu já disse para você isso. Eu vou dizer de que forma ela é relevante nesse sentido, né? Então, ó, tal medida, se a minha sugestão é essa, é relevante. Repara, eu tenho uma observação para fazer aqui. Repara que eu não falei sobre a educação financeira. Eu não foquei em educação financeira. Eu foquei na resolução do problema. Repara que esse parágrafo aqui, diferentemente de uma consequência, de apresentar uma consequência do problema, eu estou apresentando uma espécie de solução. Eu estou trabalhando as problemáticas em torno dessa solução que eu estou sugerindo, mas eu estou apresentando uma solução. Não vale a pena, pelo menos numa temática como essa, eu não estou te perguntando como solucionar o problema da educação financeira no Brasil. Se fosse um tema assim, aí eu poderia gastar linhas de desenvolvimento falando sobre como solucionar o problema, beleza? Aqui eu estou apresentando a solução do problema, mas eu não estou gastando linha falando apenas, né, me comportando como uma cientista política, uma cientista social aí, falando sobre várias formas de resolver o problema, não. Eu dei uma sugestão sobre como resolver o problema e eu estou trabalhando também as entrelinhas dessa solução, tá? Então, ó, tal medida, deixa eu alterar isso aqui, é relevante. Por quê? Tal medida é relevante porque promove não apenas o bem-estar individual, mas também, olha isso, o coletivo. Uma vez que cidadãos financeiramente equilibrados contribuem para a estabilidade econômica do país. Prontinho. Olha aí, vou parar o meu parágrafo por aí. Agora eu vou consertar o que eu não estava vendo, eu estava na minha tela com vocês. É isso aí. Pronto, vou botar tudo aqui na tela para vocês, tá? Além disso, a educação financeira é crucial para a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro e suas implicações sociais. Nesse sentido, vale destacar a inclusão da disciplina de educação financeira na Base Comum Curricular Nacional, que objetiva fornecer aos jovens ferramentas para lidar de maneira crítica com as escolhas de consumo e planejamento. Tal medida é relevante porque promove, qual a importância disso, né? Porque promove não apenas o bem-estar individual, mas também o coletivo. Você tinha pensado nisso? E por que promove o bem-estar coletivo? Não fica solto o fio da redação. Tudo precisa ser explicado, uma vez que cidadãos financeiramente equilibrados contribuem para a estabilidade econômica do país. Muito que bem. Eu vou me encaminhar para a conclusão, uma conclusãozinha assim, feijãozinho com arroz, o básico bem feito. Esse texto aqui eu considero muito, muito básico bem feito. De verdade, a gente consegue chegar a 30 linhas aqui, nem precisa apertar a letra, pelo que eu estou vendo aqui. Se a gente escrevesse um pouquinho mais, aí sim. Mas vamos à conclusão. Vou fazer a conclusão que você já sabe, né? Que provavelmente você aprendeu aqui em alguma aula no YouTube, que é a conclusão interventiva. Se eu estou falando de problemas de educação financeira, é interessante apresentar intervenções para solucionar esse problema. Você concorda comigo? Então vamos lá, eu vou apresentar intervenções. Não necessariamente intervenção igual ao Enem, né?
aquele padrãozinho Enem engessado, com os cinco tópicos que são obrigatórios. Para concurso público, esse tipo de conclusão interventiva ele é muito mais tranquilo, a gente não tem uma obrigatoriedade de apresentar todos os 5 detalhamentos aí que o Enem pede. Então vamos lá, eu estou fazendo uma conclusão, então eu vou fazer o básico bem feito, eu vou começar com portanto. O conectivo de conclusão é obrigatório e eu vou mandar logo um portanto, que é o mais básico. E é excelente, super funciona, tá? Então, intervenção. Vamos lá. Torna-se urgente a adoção de medidas que fortaleçam a educação financeira no Brasil. Se eu tivesse com um lápis, eu já apagaria e colocaria aqui fomentem. Fortaleçam? Não, vou deixar, tá? É só para você perceber que eu também faço minhas sinapses aqui enquanto eu estou fazendo minha escrita de texto. A adoção de medidas que fortaleçam a educação financeira do Brasil. Aí eu vou colocar assim, ó. Dessa forma, o poder público deve investir na ampliação de programas educacionais deixa eu pensar, que abordem o pensamento acelerado da prof. Abordem a temática onde? Em escolas públicas e privadas. De forma interdisciplinar. Isso é muito zona de conforto para mim. Dizer que é para promover medidas em escolas, né? O meu ambiente de trabalho durante anos, né? Interdisciplinar e prática, não pode ser só teórico, né? Pronto, interdisciplinar e prática. Uma frase muito grande, eu poderia colocar uma vírgula ali. Eu propus só uma medida, né? Torna-se urgente a adoção de medidas que fortaleçam a educação financeira. Poder público, investir na ampliação de programas educacionais. Vou colocar outra medida aqui. Além disso, ademais, serve também, para eu não repetir. Acho que além disso eu coloquei lá em cima, né? Eu não vou apagar não, tá? Eu vou deixar aqui, beleza. Além disso, instituições financeiras podem oferecer cursos acessíveis à população, incentivando com o objetivo de, olha como é fácil fugir do gerúndio, com o objetivo de, incentivando o planejamento de gastos e a construção, também não gosto dessa palavra, de reservas, construir, de emergência. Pronto. Isso aqui sendo um rascunho, tá bem legal, hein? Mas eu mudaria algumas coisas. Pronto. Construção. Aí, eu posso terminar o meu texto por aqui, mas olha como ele termina de supetão, assim, né? Torna-se urgente a adoção de medidas que fortaleçam a educação. Além disso, instituições financeiras podem oferecer cursos. O tema não é sobre cursos acessíveis, investimento do poder público e programas educacionais. O tema é sobre a importância da educação financeira. Então, é interessante você finalizar o seu texto, né? Aí sim vai ter cara de finalização e conclusão de texto. Finalizar o texto falando, dialogando com o tema da sua redação. Eu vou fazer uma frase para finalizar isso aqui, tá? Assim, sobre educação financeira, olha só. Será possível reduzir, mitigar, minimizar os altos índices de endividamento e formar cidadãos mais conscientes. Pronto.
Assim, fazendo isso, com isso, será possível reduzir os altos índices de endividamento e formar cidadãos mais conscientes. Sobre isso, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho de aula aqui, aproximadamente. Capaz que eu não consigo. Ah, consigo, 51 minutos. Para com isso. Eu escrevi uma redação digitando ainda. Junto com você, eu tô mais... Pronto, deixa eu centralizar aqui. Eu escrevi uma redação digitando aí, ó, do zero, junto com você. Eu tô com 51 minutos e ainda vou ter que fazer algumas edições porque eu fiz pausas aqui, fui pegar água, enfim. Então você consegue reproduzir um texto desse de 30 linhas muito mais rapidamente que eu. É só saber dissertar. E aí o estratagema entra na sua vida, né? Porque estamos aqui para isso, apresentando resultado, trabalhando pra caramba, graças a Deus. Por isso que tá difícil aparecer no YouTube, gente. É muito trabalhoso você gravar um conteúdo pra cá. A professora, de forma alguma, daria as caras aqui para gravar um conteúdo que não fosse relevante, ainda que gratuito, entende? Então dá trabalho, uma aula que você pensa, que você planeja, os aparatos, o estúdio. Eu me mudei recentemente, estou fora do meu escritório, isso aqui está adaptado por um tempo, então eu espero que tenha sido bastante produtivo para vocês. Eu vou fazer a leitura desse texto na íntegra, por completo, beleza? Então vamos lá, você vai preparar o print, tá? Print da introdução, print do desenvolvimento 1. Então, ó, a importância da educação financeira. O endividamento de famílias brasileiras, a falta de poupança para emergências e a dificuldade de planejar a aposentadoria exemplificam a ausência de educação financeira na realidade nacional. Em um país marcado por desigualdades sociais e pelo consumo imediato, incentivado pela publicidade, a população, em grande parte, não desenvolve hábitos de organização financeira. Nesse contexto, compreender a importância da educação financeira é fundamental, tanto para a prevenção do endividamento, quanto para a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro. Prepara o print aí para o desenvolvimento 1. Eu vou publicar isso aqui no Instagram, tá, gente? Lá digitadinho, certinho. Não sei quando, não, na próxima semana, talvez, porque já tem algumas publicações programadas. Prosseguindo. Primeiramente, a educação financeira possibilita a prevenção do endividamento, problema que afeta boa parte da população brasileira. De acordo com dados recentes do Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, SPC, mais de 70% das famílias apresentam algum tipo de dívida, muitas vezes contraída sem planejamento adequado. Esse panorama pode ser explicado, em parte, pela lógica de consumo da sociedade contemporânea, a qual deseja status e pertencimento social, o qual ocasiona gastos para além das possibilidades financeiras. Uma vez que a maior parte da sociedade adulta no Brasil não detém conhecimento acerca do assunto, é natural, então, que a inadimplência represente um problema para a população. Prepara o print, vamos embora. Além disso, a educação financeira é crucial para a formação de cidadãos conscientes sobre o uso do dinheiro e suas implicações sociais. Nesse sentido, vale destacar a inclusão da disciplina de educação financeira na Base Comum Curricular Nacional, BNCC. Invertir, Base Nacional Comum Curricular. Esse nacional tinha que estar aqui, ó. Deixa aí, porque agora a prof está lendo, tá? Que objetiva fornecer aos jovens ferramentas para lidar de maneira crítica com as escolhas e consumo de planejamento. Tal medida é relevante porque promove não apenas o bem-estar individual, print final, mas também o coletivo, uma vez que cidadãos financeiramente equilibrados contribuem para a estabilidade econômica do país. Portanto, torna-se urgente a adoção de medidas que fortaleçam a educação financeira no Brasil. Dessa forma, o poder público deve investir na ampliação de programas educacionais que abordem a temática. Além disso, instituições financeiras podem oferecer cursos acessíveis à população, incentivando o planejamento de gastos e a construção de reservas de emergência. Assim, será possível reduzir os altos índices de endividamento e formar cidadãos mais conscientes. É sobre isso, minha gente. Acho esse tema fácil. Isso aqui, para mim, representa um rascunho, tá?
mudaria alguns vocabulários, ficaria um pouco mais atento, faria uma operação pente fino em relação à pontuação, precisa fazer uma operação pente fino. Perdão, deixa eu voltar para minha tela aqui, pronto. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu fui elaborando o texto de uma forma leve, né, tentando te ensinar e fazer você entender detalhes, entender uma ordem, né, ou compreender ou assimilar uma certa ordem para você fazer o texto, aquilo que vai facilitar a tua vida. O Estratagema tem cursos para te ensinar a dissertar do zero. Se você vai fazer concurso público, eu recomendo a turma Masterclass, porque assim você se prepara para qualquer banca. É isso mesmo. No próprio cronograma de curso e durante as aulas eu apresento temas de várias e várias bancas, temas de concursos públicos, para que você veja que você aprende a dissertar e você vai aplicar isso em qualquer prova dissertativa argumentativa da sua banca, tá? Mas para quem vai fazer concursos militares, aí a gente separa em relação às turmas, porque a gente tem especificidades que são bem características de bancas do Exército, da FAB e da Marinha. Muito embora, aprendendo a dissertar, você disserta sim para a FAB, para a Marinha, para o Exército, tá? Olha, temos pacotes de correção também. Pacotes de correção aqui no Estratagema vendem pra caramba, porque nós temos uma correção absurdamente boa. É uma qualidade, assim, muito, muito boa. Para quem assina correções ilimitadas ou se insere em alguma turma do Estratagema, ainda tem um serviço de monitoria, tá bom? É pegar pela mão. Tô em dúvida, o professor vai lá e te ajuda e te auxilia a entender por que você está errando aquilo, como consertar esse grande problema aí. Bom, é isso, gente. Siga o Estratagema nas redes sociais. Nosso trabalho no Instagram é bastante consistente. Acesse o site do Estratagema para você conhecer o nosso padrão de correção em áudio e PDF. Tá bom, minha gente? Até breve. Obrigada pela companhia. Deixe seu carinho aqui para mim. Por favor, isso é tão importante para mim. Deixe seu carinho. Não só para gerar engajamento, mas é porque eu gosto realmente de conhecer esse meu público. Tá fazendo concurso de quê? Tá estudando para quê? Você fala de onde? Você me assiste de onde? Tá bom? Um beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.